Eu saúdo a igreja da paz do Senhor. Graças a Deus. O Senhor Jesus nos concede para estar na casa dele, né? Se alimentando dessa palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa que enche as nossas almas, que exige as nossas almas, para que possamos suportar os dias maus, né? Para que possamos suportar as lutas, as provas, as adversidades que têm vindo sobre a nossa vida. Hoje eu estou com a palavra no meu coração, mas está no livro de Mateus. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 19. Glória, glória, glória. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Logo depois de Malaquias, nós temos aí o livro de Mateus. O projeto, o Senhor escreveu Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo número 10, o versículo, nós vamos ler o versículo número 16. A Bíblia diz no título: O Jovem Rico. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se aproximando dele um jovem lhe disse: Bom mestre, que te bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chama de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Até aqui. Deus, soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso, vivo, verdadeiro, Criador do céu, Criador da terra. Aqui estamos, Senhor amado, mais uma vez diante da tua presença. Aqui estamos mais uma vez diante da tua santidade, meu Pai, pedindo, Senhor amado, meu querido, que o Senhor derrame a tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai, quebrando os laços, jogando por terra os embaraços, fúria do adversário, meu Pai, toda obra maligna, satânica, toda obra diabólica, meu Pai, todo laço passageiro que venha ser quebrado, meu Pai, toda seta, todo dardo inflamado, todo maligno, meu Senhor, nesta noite, meu Pai, repreenda, Senhor amado, para a glória do teu nome, Senhor, enquanto eu prego a tua palavra de perto, Senhor, cura, salva, liberta, Senhor amado, Pai querido, para a glória e honra do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amados, nós sabemos
esteve na terra, Jesus ele veio para fazer discípulos. A palavra discípulos, quando nós analisamos o Moré, quer dizer seguidores de Jesus. Então Jesus veio para poder pregar o Evangelho do Pai, fazer seguidores, e os seguidores aprender a fazer a obra, para que pudesse dar continuidade à obra do Senhor. Pois bem, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus então estava ali, buscando discípulos, buscando pessoas que queriam aprender do Senhor, que queriam seguir o Senhor através do ensinamento do Senhor, né? Lembrando, meus irmãos, que aqui era uma época da lei, né? E nós sabemos que na época da lei existia já a lei dada por Deus a Moisés, né? E nós vemos Jesus aqui pregar o início da graça. Jesus veio pregar o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor, né? Então, quando Jesus veio pregar a palavra, e os seus discípulos, né, as pessoas que ouviam, muitos temiam, porque tinham medo da lei, tinha medo que a lei viesse sobre eles e perseguisse eles. Então, muitos se acovardaram. E nós sabemos muitos também que estavam com Jesus, nem todos queriam ter compromisso com Jesus. Nós vemos Jesus sempre no meio de uma multidão, mas no meio daquela multidão tinha pessoas que queriam pegar Jesus em outra coisa, queriam que Jesus falasse algo para eles acusar os fariseus. Tinha pessoas ali que só procuravam Jesus por causa do pão, porque Jesus multiplicava o pão e os peixes para poder ser alimentado. Tinha pessoas ali que só queriam cura, tinha pessoas ali que só queriam a libertação, tinha toda espécie de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, mas também tinha os verdadeiros adoradores. E eu creio que os verdadeiros adoradores estão aqui também nesta noite para a glória e honra do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que Jesus então começa a arrecadar os seus discípulos, né? E nessa passagem bíblica, aonde nós lemos aqui, nós vemos que esse jovem rico, como diz a palavra, né? Ele se aproxima do Senhor. Veja que o modo que ele se aproxima para chamar a atenção do Senhor. Primeiramente, ele chega e diz assim: bom mestre, né? Bom mestre, bom professor, né? E o Senhor Jesus, então, percebendo a astúcia das suas palavras, Jesus diz assim: olha, por que me chama de bom? Por que me chama de bom? Só existe um que é bom. Deus. Quando ele recebe essa palavra, ele então pergunta para o Senhor: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Amado, se nós lermos essa palavra e não tiver uma clareza do Espírito Santo, as coisas passam por nós e nós não entramos nos mistérios de Deus através da palavra. Veja bem que esse jovem rico era um homem instruído. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra. Veja que ele pergunta para o Senhor Jesus: o que é que eu tenho que fazer na vida eterna, Jesus? Guarda os mandamentos. Ele diz: qual? Oh Deus, qual os mandamentos que eu tenho que seguir? E ele fala um por um dos mandamentos acerca da lei. Veja, e não era mentira, porque se fosse, o Senhor Jesus iria repreendeu. Mas veja que não há repreensão. O Senhor Jesus disse bem: não, Senhor, esses mandamentos aí, ó, eu já guardo desde a minha mocidade, desde quando eu era criança, ensinada pelos meus pais, que eu guardo os mandamentos. O Senhor disse: não, você disse bem, você guarda os mandamentos, mas você quer ser perfeito? Vende o que você tem, distribua para os pobres, e você terá um galardão no céu. E aí você vem e segue. O que eu entendo dessa palavra? Primeiro, esse homem se chega diante do Senhor
estava olhando para a aparência dele. O Senhor estava olhando para o coração dele. E o coração dele estava preso aonde? Na sua riqueza, nos seus bens, na sua propriedade, no seu dinheiro. Aleluia. Então ele foi com astúcia. Ele foi com astúcia, se aproximou do Senhor dizendo: olha, certamente o Senhor Jesus vai te exaltar. Certamente o Senhor Jesus vai te exaltar tanto que todo mundo vai ficar cuidando. Nossa, ele cumpre os mandamentos, ele cumpre a lei. O próprio Senhor Jesus declarou na boca que ele está certo. Ele está salvo. Ele vai para o céu. Porque ele guarda a lei. Mas o Senhor Jesus, amado, estava olhando o coração dele. Enquanto ele falava com os lábios, o Senhor contemplava o coração dele. E o que o Senhor viu no coração dele? A idolatria, a avareza pelo dinheiro, algo que estava preso. Quando eu vejo falar em coração, amado, a coisa é tão séria, e nós vemos na Bíblia Sagrada o chamado do nosso pai Abraão. Quando o pai Abraão é chamado, nós vemos que Abraão morava com o seu pai, e o seu pai fazia o quê? O seu pai fazia ídolos, era construtor de imagens. Ou seja, ele construía aquele ídolo, dava um nome para aquele ídolo, né? E as pessoas seguiam aqueles ídolos que ele vendia, ele comercializava aqueles ídolos, para que as pessoas adquirissem, dizendo que aqueles ídolos tinham algum poder de curar, poder de salvar, poder de cair chuva, de serrar o pé, e dava poder para aquelas imagens. Foi dali que o pai Abraão saiu. Foi quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e eu te levarei para uma terra que mama leite e mel. Deus tirou Abraão do meio da idolatria. Deus tirou Abraão do meio do coração idólatra da sua família. E Deus, nessa caminhada com Abraão, foi dando experiência para Abraão. Muita experiência. E nós vemos que Abraão, algumas vezes, desobedeceu a Deus porque temeu pela sua vida. Como houve aquela assolação de fome e ele foi procurar comida, a sua mulher foi levada para Faraó, porque aquele povo tinha costume, se a mulher fosse bonita, fosse casada, eles matavam o marido para ficar com a mulher. E a Bíblia diz que Sara era muito formosa, era muito bonita, chamava a atenção de quem via. Então ele fez um acordo com Sara e Sara: se alguém perguntar de você, você fala que você é minha irmã. E na verdade eles eram meio irmão, né? Por parte de pai, por parte de mãe não, mas eles eram meu irmão. E quando ele fala isso, então a Sara é levada lá
e vemos quando nasce Ismael, Abraão começa agora a cativar Ismael, ensinar Ismael o ofício de dirigir a nação de Israel, porque ele achava que Ismael ia ficar no lugar dele quando ele morresse. E não era a proposta de Deus, e nem a promessa de Deus. A promessa de Deus estava sobre Isaac, e ainda não nasceu. Ismael depois de Isaac nasce, de Sara e de Abraão. Agora Isaac tem a promessa, e aí começa a contenda com Agar, porque Agar queria que o primogênito de Abraão, Ismael, assumisse, mas não era a linhagem de Israel e não era a permissão de Deus. Ismael é despedido por Agar no deserto, sobra Isaac. Abraão agora quer ensinar Isaac tudo aquilo que ele sabe para Isaac governar a nação de Israel quando ele partir. Mas o que Deus fez no coração de Abraão? Abraão colocando o amor que ele fez acima do amor de Deus. Abraão esqueceu o povo de Israel, esqueceu a circuncisão, abandonou o povo, foi no espaço de tempo para santificar o seu filho. Foi quando Deus viu que Abraão estava idolatrando o filho. Por isso Deus pediu o filho em sacrifício, para provar o coração de Abraão, para ver se Abraão realmente confiava em Deus. Então Deus conhece o nosso coração. Deus conhece, Deus contempla. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de mim e você. Que ele chora por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é forçativo. Ele é uma pessoa. E se nós colocamos algo no nosso coração à frente de Deus, Deus faz com que o Espírito Santo seja ciúmes. E ele começa a nos provar para ver se o nosso coração realmente está nas mãos de Deus, se nós confiamos em Deus. Quando esse jovem se aproxima, é isso que Jesus vê. O coração dele não estava no céu, o coração dele estava na terra, nas suas propriedades. A Bíblia nos fala que nesta terra nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos sim estar nesse mundo, comer, se alimentar, trabalhar. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nesse mundo, nem usufruir das coisas do mundo de qualquer maneira. Tudo nos convém, mas nem tudo para nós é lícito, porque nós temos que viver uma vida de separação, ser separado. A Bíblia nos diz que aquele que ama o mundo mais do que o Pai, o amor do Pai está nele. Nós não temos que amar, não temos que idolatrar, nós temos que saber viver em diferença, porque o Senhor nos chamou para fazer diferença, colocar o nosso coração nas mãos de Deus, sabendo que nós somos cidadãos celestiais. A nossa morada é no céu, não é aqui. A qualquer momento Jesus pode nos chamar. A qualquer momento Jesus pode nos arrebatar. E o que nós vamos apresentar para Jesus? Um coração limpo, purificado na presença dele. É isso que ele espera. Ele disse que tem que buscar um povo com as vestes brancas, zeloso e de boas obras. Esse povo que Jesus vem buscar. E a nossa riqueza é aqui, na terra. A terra para nós é como se fosse uma faculdade. Nós estamos estudando para ser formados e não podemos ser reprovados, porque se formos reprovados, nós vamos ficar para a grande tribulação. Agora veja quão difícil é servir o Senhor nos dias de hoje. Tendo a igreja, tendo o pastor, tendo a Bíblia, tendo o nosso amigo Espírito Santo. E quando tudo for recolhido, já não tiver mais pastor, já não tiver mais a palavra,
Eu me lembro, amado, quando Jesus me aceitou, quando eu vim fazer parte dessa família maravilhosa, né, nos cultos, o que mais o pastor, o homem de Deus, incentivava era buscar os dons espirituais, o batismo do Santo Espírito, os dons que Deus tem preparado para que pudessem ser usados na terra. E hoje você já não vê mais nas igrejas. Você não vê mais o pastor ensinando o povo a jejuar. Você não vê mais o pastor ensinando o povo a se consagrar, a santificar a sua vida, a ter uma vida de separação. Não. Hoje é entrega de chave. Hoje é entrega de carro, é entrega de casa. É voto para conseguir um bom trabalho. É voto para conseguir um bom casamento. Uma boa sombra no campo, no banco. Mas não ensinam mais, amado, o caminho da salvação. Não ensina o povo que vai entrar no céu, não vai entrar de qualquer maneira, porque no céu não entra bagagem. No céu vai ter que entrar limpo e purificado. E nós temos que nos preparar aqui. E muitos não estão preocupados mais em ensinar, sabe por quê? Porque quando você prega, eles saem da presença do Senhor, eles se revoltam, eles não aceitam. E é a Bíblia se cumprindo, que nos últimos dias nós iríamos pregar o Evangelho, e aquele a qual estava ouvindo ia dar comichão nas suas orelhas, para não ouvir a verdade. Muitos vão debater com a palavra de Deus, para não aceitar a palavra de Deus como ela é. Procuraria facilidades dentro da palavra para servir o Senhor. Ou seja, hoje não é o crente que tem que se enquadrar na palavra, é a palavra que tem que se enquadrar. Inverteu-se tudo. Estão trocando a verdade pela mentira. E muitos estão entrando no caminho da mentira, no caminho da facilidade. A Bíblia não fala para nós que a porta era estreita. O que é uma porta estreita, amado? Quando os amados andam na rua aí, e esses caminhões eles quebram, os amados veem aquele objeto amarelo e preto que se chama cone. Esse cone, ele começa com uma boca bem larga para manter-se em pé e vai se afunilando até chegar em cima. Se você pegar ele e você começar a observar, você vai ver que ele vai ficando de largo para estreito. Bem estreito. Essa é a porta estreita, a qual você entra nela e ela vai estreitando, estreitando. A palavra de Deus vai te conduzindo para o estreito, vai te limpando, vai te purificando. E é o caminho da salvação. Mas a porta larga, espaçosa, é aquele caminho que leva ao pecado, e o pecado para a morte. E a Bíblia diz que são muitos que estão atravessando por elas. Estão passando. Hoje se prega que Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, todas as nossas provações, que nós não temos que aceitar a prova. Que basta ser justo no coração e está tudo bem. Amado, não mentira do diabo. A Bíblia diz assim, aquele que não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Se não é um crente de oração, se não é um crente de jejum, se não é um crente de santificação, não tem a presença de Deus. Um crente que não ora é um crente raquítico, um crente fraco, não tem experiência com isso. E olha que hoje está raro, hein? Você encontrar alguém que dessas madrugadas, rala a cara no pó, inventa um tanto de coisa para orar. Esses dias eu fiz uma simbologia que muitas igrejas usam, né? Se você fazer uma campanha de oração, aparecem poucos. Mas se você fizer um show gospel, muitas vezes brigam por lugar dentro da igreja. Hoje em dia está assim. Se você faz um culto de ensinamento da palavra, de doutrina, não aparece ninguém. Mas se você fizer uma festividade da pizza, uma festividade de sorvete, aparece um monte de gente para poder entrar e participar. Infelizmente, amados, estão assim.
estão trocando a mentira pela verdade. O mundo está invadindo as igrejas. As igrejas, ao invés de copiar a Cristo, estão copiando. Estão copiando, trazendo o mundo para dentro da igreja, dizendo que Deus é um negócio, que Deus está aprovando. E nós sabemos que isso é engano do diabo. Isso é um engano de Satanás. Verdade, Jesus. Deus está nas coisas puras, nas coisas simples. Deus está onde busca, onde santifica. Jesus. Então Deus conhece os nossos corações. Deus sabe dos nossos corações. Glória. A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que é limpo, limpe-se cada vez mais. E aquele que é sujo, suje-se cada vez mais. Jesus. Nós temos que viver amado, em separação. Aleluia. Nos separando o máximo que nós podemos limpar, se nós queremos ver o céu, se nós queremos receber o favor de Deus. Deus lhe contempla o coração. Quando nós nos aproximamos dele, veja que esse jovem rico teve o seu coração visitado por Deus. E quando Deus tocou na ferida do seu coração, falando o que se passava dentro dele, esse jovem se entristeceu e foi embora. Ele trocou a vida do céu pela sua riqueza. Ou seja, o Senhor perguntou para ele através dessa palavra. É como se Jesus tivesse perguntado para ele: você quer entrar no céu? Eu te ponho no céu. Você vai viver comigo no céu, no paraíso. E ele dizia: não. Eu prefiro o meu dinheiro. Eu prefiro as minhas propriedades. Então veja, aonde estava o coração dele? Estava nas coisas de Deus? Ele estava no dinheiro mesmo, porque a Deus ninguém manda. Quando o nosso coração está voltado para Deus, nós estamos buscando Deus, Deus contempla. E Deus age, Deus prepara. Então que nessa noite nós possamos pedir mais para o Senhor. O Senhor contemplar mais o nosso coração. Se tiver alguma coisa que está atrapalhando Deus operar mais na nossa vida, dentro do nosso coração, que o Senhor possa tirar. Que o Senhor possa limpar, para que nós possamos ter mais contato com Deus. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu chorarei a vós outros. Se achegue ao Senhor. Não espere o Senhor se achegar a você, porque o Senhor não vai se achegar a você. Muitos dizem: não, o Senhor vai até mim. Certa vez, estava evangelizando uma pessoa, e eu falando acerca da bebida, acerca do vício. E ele disse para mim: se Jesus me ama, ele vai me buscar lá dentro do bar, e ele me tira para fazer as provas. Eu disse: não, Jesus ele não vai entrar no bar para tirar você do bar, da cachaça, para trazer você para a casa dele. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque é você que tem que se achegar a Jesus. Não é Jesus que tem que se achegar a você. É você que tem que dar o primeiro passo. Achegai-vos a mim, diz o Senhor. Primeiro você se achega ao Senhor. Depois é você que tem que se achegar ao Senhor. Você que está preso na cachaça, você que está preso nas drogas, você que está preso aí nessa vida errada, né? Você que acompanha essa pregação pelo Facebook, saiba que é você que tem que dar os primeiros passos. Não é o Senhor. Muitos ficam lá, você se quiser me liberta. Se o Senhor quer te libertar, mas você realmente deseja? Aonde está seu coração? No Senhor ou naquilo que te prende? Se tiver naquilo que te prende, amado, o Senhor não vai invadir seu coração para tirar. Porque quem invade é Satanás. Esse invade. Esse chuta a porta, rouba a porta, entra com tudo, destrói tudo. Porque a Bíblia diz: bora vir a matar, ele destruiu. Mas o Senhor Jesus é um cavaleiro. Ele quer que descemos. Ele ficou a porta e bate. Se abrir o teu coração, entrarei, cearei contigo.
tenha bom ânimo e eu te ajudarei. Aleluia. Glória a Eu me lembro que quando eu fumava, e eu vim para a igreja, eu não vim dela, eu bebi e fumava. A bebida não foi tão difícil puxar, porque eu tinha judiado tanto da minha família, dos meus filhos, que quando eu fui chamado, né, foi fácil se livrar, evitar a bebida. Deus foi tão bom comigo, que Deus fez com que eu tomasse nojo e não bebesse mais. Mas o cigarro deu trabalho. Eu ia para a igreja fumando, só que eu não fumava escondido. Eu não ficava fumando nas esquinas, escondido, atrás dos muros, dentro da minha casa, não. Onde eu estava, eu acendia um cigarro e fumava. Muitas vezes até no trabalho. E alguém se perguntava, mas você não é evangélico? Você não acredita que sou? Mas por que você fuma? Porque eu tenho vício de cigarro. Porque eu sou viciado de cigarro. Mas você é crente? Eu sei. Mas o natural seria assim, não vai escondido para ninguém saber. Eu falei, eu consigo esconder de Deus. Se eu estou servindo Deus, como é que eu vou fumar escondido de Deus? Se Deus sabe que eu fumo. O que adianta esconder do irmão e da irmã se Deus está contemplando? E aí me ensinaram. Começaram a me ensinar, você quer se livrar do cigarro? Só tem uma maneira. Esforça-te. Não compra. E eu tentava não comprar. Mas quando eu via, estava eu com a carteira de cigarro no bolso. Foi quando o Senhor Jesus, uma noite, falou para mim: entra na campanha de jejum. Faça jejum. E eu fazia jejum das 7 da manhã até meio-dia, até 1 da tarde. E depois entregava no jejum, aquele desejo de fumar era terrível. E eu tomava um bolinho de café, logo já sentia um cigarro. Mas no outro dia, eu estava fazendo jejum de novo. Uma semana. Segunda, quando foi na sexta-feira, o Senhor disse no meu coração: você não vai fumar mais. Eu disse: Senhor, pega esses maços de cigarro, põe numa lata, joga álcool e põe fogo. E eu fui lá, catei as carteiras de cigarro, coloquei naquela lata, acendi o fogo e disse: Satanás, isso não vem do meu Senhor, vem de você. Então toma e leva o que é teu, porque a partir de hoje eu não fumo mais. E graças a Deus, o Senhor me deu. Graças a Deus, o Senhor me tirou da cachaça, o Senhor me tirou do cigarro, me tirou do mundo da macumbaria, da feitiçaria. Deus me chamou, me preparou, me capacitou, porque eu cheguei a Deus. Eu quis ser fiel, eu quis fazer a sua obra e me entreguei de todo o meu coração para a obra do Senhor. Por isso o Senhor, por onde eu passo, tem me honrado, porque Ele conhece o meu coração. Todas as vezes que no meu coração tem algo que começa a querer pedir, eu logo caio de joelho e digo: Senhor, tira esse impedimento, quebra essa barreira, para que eu possa me aproximar mais do Senhor, porque o que eu mais almejo, amado, é ser salvo e ver a face do Cordeiro Santo. Essa terra tem muita coisa para nos oferecer, mas o fim dessas coisas é tristeza, é solidão, é dependência, e o Senhor nos fez livre. Agora que alguns nos têm como escravos, mas nós somos livres, nós não
soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Filho e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, Pai de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso, vivo, verdadeiro, Criador dos céus e Criador da terra, Pai. Aí os teus filhos, meu Senhor, estão retornando para os nossos lares. Leva eles de segurança, dizendo que os nossos seminários, agita Satanás que armas, leva, perigo de assalto, luta nos filhos de baixo do teu santo nome do carniceiro para a glória do teu nome, todos digam. Antes da missa apostólica, é só avisar que meia-noite, em ponto, o pastor Valdecir José entra com a live ao vivo no Facebook, tá? O pastor vai estar fazendo, continuando da campanha, o pastor, Deus do coração do pastor. Então, meia-noite, nós temos um encontro marcado. Você que pode, ora, intercede junto com o pastor pela nossa vida e pela nossa família, certo? Para a glória de Deus. Toca a Nossa Senhora, que o grande amor de Deus o Pai, a graça consoladora de Jesus Cristo Filho, a doce comunhão, o Espírito Santo de Deus, esteja hoje, todo sempre em nossa vida. Digam amém. Vamos falar com o Senhor Jesus, nos acompanhe, com o primeiro glória e a palavra do Senhor.